O tema de hoje, como todos sabem, né, o uso de álcool e drogas durante a gestação, mitos, verdades e adoção. Por que esse tema é importante para nós, né? Para todos nós? Eu trouxe um caso que encontrei num artigo de uma mulher, a Fabíola, gestante, usuária de crack, e ela estava prestes a dar à luz. Ela imaginava que a única chance que ela tinha de mudar de vida era a maternidade. E após o parto, foi constatado o vício dela, né? E a sua falta de condições para cuidar do seu filho. O hospital fez contato com o conselho tutelar. O caso foi encaminhado para a vara de infância e juventude. O bebê foi abrigado. E ela passou a visitar constantemente o seu filho, para não perder a sua guarda. Passado um tempo, ela conheceu um rapaz, se casou e foi constatado que ela tinha condições para receber seu filho de volta. E o bebê, então, foi reintegrado à família. É claro que esse caso é uma exceção à regra, a gente sabe que não é bem isso que acontece, e que provavelmente a Fabíola deve ter contado com uma boa rede de apoio para que ela conseguisse se libertar do vício. A gente sabe que o Brasil é um dos países com maior desigualdade econômica, socioeconômica do planeta. Faltam políticas públicas eficientes em defesa de famílias como a da Fabíola e mulheres como ela, né? Sabemos que a pobreza estrutural traz como consequências a ausência de acesso a serviços básicos como saúde, educação, transporte, moradia, entre outros. E também sabemos que leva ao aumento do consumo de álcool e drogas, que faz com que a pessoa tenha uma dificuldade enorme de romper esse ciclo do vício. Isso traz consequências sérias tanto para as crianças usuárias, ou mulheres usuárias, desculpe, como para suas crianças. As mulheres são normalmente desamparadas socialmente, num cenário de negligência social crônica e ausência do Estado. Elas estão abandonadas, né? Em muitos casos, elas possuem outros filhos que também são abandonados nas maternidades ou também dados à adoção. Muitas delas são vítimas de maltratos e carências familiares. Mas é importante a gente ressaltar que a drogadição não é um caso de polícia, é um caso de saúde pública. Ela é agravada pela condição de pobreza e pela falta de atenção da saúde pública voltada para essa população. O consumo de álcool e outras drogas não está ligado à falta de caráter ou de vontade para sair do vício. As consequências para as crianças, sabe-se que normalmente elas não têm o histórico do pai. Algumas são abandonadas na própria maternidade, são encaminhadas para abrigos, onde elas permanecem até que os pais comprovem condições físicas e psicológicas para a criação dos seus filhos, ou quando isso não é possível, elas são disponibilizadas para adoção. Portanto, esses motivos a gente percebe a importância de conhecer e refletir melhor sobre esse assunto. E para isso a gente convidou aqui a doutora Juliana Pinto Moreira dos Santos, que é psiquiatra, psicoterapeuta, possui várias especializações e vasta experiência em problemas de desenvolvimento na infância e adolescência, tem uma visão abrangente do ser humano e busca uma compreensão entre diferentes aspectos psicodinâmicos, biológicos e culturais que envolvem o sofrimento psíquico. Ela trabalha em parceria com o Hospital Albert Einstein, no CAPS Infanto Juvenil Campo Limpo
e também em consultório particular. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite, para a Cecília, para o Eren, para a Célia, que foi a primeira pessoa que fez contato comigo, e a todos que compareceram aqui na palestra hoje. Espero que seja um encontro aí que a gente possa discutir um tema que é, acho que de interesse de todo mundo que está envolvido no tema da adoção, da saúde pública, né? Eu fiz uma formação em psiquiatria infantil e desde o início eu tive muito contato com crianças que estavam em situação de institucionalização, que foram também adotadas, e essa questão do uso de drogas pela mãe, né, ou a fantasia do suposto uso de drogas, sempre foi um tema que aparecia, né, e isso me fez também interessar pelo tema, estudar, entender o que dali vinha das expectativas ou das fantasias que estavam associadas ao processo da adoção, o que realmente tinha de concreto nos estudos, e um pouco disso eu vou falar aqui durante a palestra. Para iniciar, então, eu vou falar um pouco, aproveitando a experiência aí da Cecília, que já introduziu o tema da dependência química, né? E dizer o que a gente compreende por dependência química na psiquiatria, né? Acho que é um tabu, é um tema que, diferente de outros transtornos psiquiátricos, envolve uma ideia de mau caratismo, de uma associação com a violência, né? De que é algo que vai tornar o indivíduo um perigo para a sociedade. Mas a gente vê que é um transtorno psiquiátrico, assim como outros, né, que a gente tem, hoje em dia, de uma forma questionável ou não, a gente tem muitos transtornos classificados pela psiquiatria, né, mas os portadores da dependência química são indivíduos que sofrem, né, cronicamente por uma perda da liberdade sobre o uso de uma substância. E não necessariamente todo mundo que usa substância é dependente químico, né? Na verdade, socialmente se faz uso de substâncias como álcool, como cigarro, e isso é tolerado, né, nas relações sociais. Quando que isso se torna patológico? Né? Quando o indivíduo ele perde a liberdade sobre a escolha do uso. Quando ele não pode mais sair de casa sem tomar um gole da bebida, senão ele vai passar mal, ele vai ter uma crise de abstinência, ele deixa de frequentar o trabalho, ou ele para de frequentar o trabalho por conta da dependência, sai de casa, fica em situação de rua, perde os vínculos. Né? Então, é um contínuo de experiências que vão se construindo ao longo do tempo e que desencadeiam uma perda dos vínculos sociais, amorosos, de trabalho. Né? Mas a gente tem as pessoas que têm um uso recreacional e as pessoas que fazem um uso abusivo. São aquelas que saem à noite e fazem um brinde, ficam bêbadas, acabam passando mal, né? E não lembram o que aconteceu no dia anterior, mas vão trabalhar durante a semana e têm a vida preservada. Né? Tem os prejuízos do dia que usaram a substância, mas que não tiveram uma relação com a substância como um dependente, que perde todas as relações por conta disso. Acho que isso é importante para a gente também desmistificar um pouco o tema, né? E colocar o dependente um pouco como a margem da sociedade, né? A gente está ali e se a gente for ver, de certa forma, todo mundo tem algum vício, né? Tem gente que fuma, tem gente que precisa usar muito. A gente agora está no momento dos eletrônicos que nos consomem de forma intensa. Então, só para a gente também desmistificar um pouco essa questão. Aqui eu vou colocar um pouco do que a gente considera, né, quais são os prejuízos do uso da substância e o que a gente pode entender
da onde que isso chega, por onde que isso vai se dar, né? Então, a gente pode ver que o indivíduo ele vai ter lá seus padrões, ele pode ter um uso recreacional, ele pode ter um uso abusivo ou um uso de dependência, né? E esse uso pode trazer consequências, tanto nas relações quanto para o organismo dele. E essas consequências, então, podem vir tanto para a saúde física da pessoa, então uma pessoa que usa crack pode ter problemas no pulmão, né, pode ter, desencadear vários problemas de saúde, desnutrição, pneumonias de repetição, né? Uma pessoa que usa álcool recorrentemente pode acabar tendo algum tipo de hepatite ou até uma cirrose, então a gente pensa nas doenças crônicas. O uso abusivo ou recorrente de substâncias também pode levar a acidentes, então acidentes de carro, né, maior impulsividade, então, envolvimento em brigas, em conflitos de maior risco, né, problemas sociais, então a situação de ficar em situação de rua, pessoas que vão perdendo as relações afetivas, vão ficando muito isoladas, e problemas sociais agudos, né, e os crônicos. Podemos passar, tá? Então, aqui pensando na experiência da dependência e do uso de substâncias na gestação, né? Acho que é um pouco senso comum que a gestação é um período de maior cuidado, né? De maior em que a mulher geralmente consegue fazer um cuidado da saúde para se preservar e cuidar do bebê, né? Mas existem situações em que que ela não consegue cuidar dessa questão do uso de substâncias, né? E o que a gente vai vendo, os estudos vão mostrando que as mulheres que estão em mais risco de fazerem uso de substâncias durante a gestação são muito semelhantes ao que a Cecília falou, né? São as mulheres que estão sob uma situação de estresse muito grande, são muito solitárias, que têm essa experiência da monoparentalidade, então são mulheres que não têm o pai da criança para dar um suporte, para ajudá-la no pré-natal, para ajudá-la financeiramente, que tem que dar conta de tudo sozinhos, que fazem uso de drogas lícitas, né? Álcool, cigarro, né? E as adolescentes, que têm, por ainda precisarem de cuidado, uma responsabilidade que ainda não conseguiram ter sobre o seu próprio corpo, sobre aquilo que é possível de ser um cuidado para si ou não. No Brasil, os estudos são muito controversos, né? A gente tem, por exemplo, uma porcentagem que varia de 2,1% para 66% das gestantes que fazem uso de álcool. Isso pode variar um pouco por conta da metodologia dos estudos, né? Tem estudos que vão dizer de um uso crônico, tem estudos que vão dizer de um uso pontual. Talvez esses 66% digam de mulheres que experimentaram uma vez na gestação ou que fizeram, ainda nem sabiam que estavam grávidas e ingeriram um pouco de álcool, né? E para as drogas ilícitas, a gente tem essa variação de 0,6% a 53%, uma variação grande também. Acho que no Brasil a gente ainda tem poucos estudos consistentes sobre o assunto. Agora, pensando um pouco nas crianças que estão em situação de institucionalização, né, que vão para a adoção, né? Tem um estudo da Fiocruz, de 2010, que mostrou que a maioria das crianças, então, era ali dessa faixa etária de 7 a 11 anos, né? E a terceira causa de abrigamento envolvia a dependência química. Acho que a gente tem que considerar aí o que a dependência química envolvia nessas situações, né? Provavelmente crianças e adolescentes e mães, né, que estavam em situações de muita vulnerabilidade social. A gente não sabe exatamente o que veio primeiro, se foi a dependência química ou a própria vulnerabilidade social, né? E aí a gente vai ter que pensar o que isso afeta no desenvolvimento infantil, né? E eu trouxe aqui um pouco do desenvolvimento infantil para pensar junto com vocês, né, que
às vezes a gente fica com uma ideia de que a criança nasce pronta, de que um bebê, que a única questão que envolve o desenvolvimento de um bebê é o período que ele está ali no útero, né? E eu vou trazer um pouco que tem todo um período aí de muitos anos para que uma criança se desenvolva. O bebê, inclusive, ele nasce super desamparado, né? A gente precisa dar muitos cuidados ao longo de 20 anos quase, que uma criança precisa dos adultos para cuidar. E a criança, ela tem uma característica que hoje, assim, há muitos anos já, mas hoje em dia se fala muito, que é da plasticidade cerebral. O que isso significa? Que as experiências, que as relações, que o meio ambiente, ele vai moldando como que a criança vai se desenvolver, né? Não existe gene que se apresente unicamente por conta, não é só o gene que determina como a criança vai se desenvolver. Isso é muito variável de acordo com como o ambiente vai se comportar. A gente então chama esse fenômeno de epigenética, que é a influência do ambiente sobre os genes, né? Então tem essas duas relações que vão se dar para que a criança se desenvolva. Na gestação, então o período intrauterino, a gente divide a gestação em 3 períodos. O primeiro trimestre é o período embrionário. Então é um período em que as influências, por exemplo, de medicações, de drogas, de substâncias externas ao organismo, podem provocar o que a gente chama de malformações, né? O segundo e o terceiro trimestre são períodos em que a gente tem um crescimento e o desenvolvimento do feto, né? São períodos em que os órgãos vão ganhando função, em que os órgãos vão amadurecendo para que no parto e após o parto o bebê possa sobreviver e os órgãos possam funcionar sem precisar do cordão umbilical. Aí, passando o período da gestação, o bebê nasce, né? A gente tem esse período que a gente chama da primeiríssima infância, que vai do 0 aos 3 anos. É um período que a gente chama de crítico do ponto de vista do desenvolvimento, que é o momento em que a criança vai adquirir diversas funções, desde as funções de linguagem, funções cognitivas, emocionais, né? A possibilidade de fazer relação com o outro. A linguagem vai se desenvolver muito nesses primeiros 3 anos de vida. E isso depende muito da relação que ela vai ter com o outro. Não precisa ser o pai ou a mãe biológica, pode ser o cuidador, pode ser o pai ou a mãe, ou os pais adotivos, né? Pode ser professor da escola. O importante é que ela tenha relações afetivas que sejam saudáveis e que sejam propulsoras de uma troca. Passado esse período, e ainda, claro que isso ainda vai se desenvolver, e até a adolescência, todas essas funções seguirão se desenvolvendo. Não é que passou os 3 anos, ela vai deixar de desenvolver as funções cognitivas, as funções afetivas, as funções de linguagem. Mas passado esse período, a gente vai dizer que a criança vai entrar na infância, né, e depois na adolescência, que é o momento em que a criança vai ter que lidar com a sociabilidade, ela vai ter que lidar com as outras crianças mais fortemente na escolinha, né? Vai estar mais, vai se enfrentar mais com as regras, os limites, né? Vai conseguir criar internamente as noções do que é certo, do que é errado, sempre com o auxílio do outro, né? Vai desenvolver, ao longo dos muitos anos, todas as competências que vão permitir com que ela tenha autonomia para que na vida adulta ela possa ter uma vida plena, com as dificuldades que todos temos, mas com capacidade de se dar conta sozinha, né? Sem precisar de alguém sempre cuidando dela. E uma questão muito importante ao longo da infância é a questão da criatividade, do brincar e do sonhar, né? Então é um período em que a criança vai brincar muito, vai estar sempre numa experiência lúdica para poder elaborar tudo aquilo que ela está conhecendo, as emoções que ela está vivendo e crescer. Agora
pensando aqui, né, no que pode afetar o desenvolvimento da criança, né? Eu trouxe essa tabela aqui para a gente ver que não é só o uso de substâncias que vai afetar, são vários fatores que podem ser fatores de risco para o desenvolvimento na infância e muitos fatores que também podem ser fatores protetores, né? E daí a gente também vai sempre fazer um balanço entre aquilo que é um risco, aquilo que coloca a criança em maior vulnerabilidade para ter alguma questão emocional, cognitiva, e aquilo que a protege disso, né? Então, a gente pode pensar que a experiência de negligência, né, de vulnerabilidade social, abusos, malformações, né, e o uso realmente de substâncias psicoativas pelos pais são fatores de risco para que ocorram problemas no desenvolvimento. Mas vamos olhar para os fatores protetores, né? Desenvolver autoestima, autonomia, uma boa sociabilidade, coesão familiar, suporte cultural, suporte social e resiliência. São todos fatores que a gente pode proporcionar na relação com a criança, né? Então, são questões que a gente pode, na relação, proporcionar com que ela tenha, apesar de alguns fatores de risco, fatores protetores que coloquem ela numa balança menos negativa. Aí eu queria passar o primeiro vídeo, por favor. A gente vai ter alguns vídeos que são de uma instituição que se chama Maria Cecília Souto Vidigal, que é aberto, tem muito material sobre o desenvolvimento infantil, então se alguém tiver mais interesse sobre Aprender a lidar com o estresse é uma parte importante do desenvolvimento saudável. Quando vivenciamos a experiência do estresse, o sistema de resposta ao estresse é ativado, o corpo e o cérebro ficam em alerta. A adrenalina toma conta e os batimentos cardíacos aumentam, bem como os níveis de hormônios de estresse. Quando o estresse é aliviado em pouco tempo, ou a criança recebe apoio de um adulto acolhedor, a resposta ao estresse desacelera e o corpo rapidamente volta ao normal. Em situações severas, como abuso e negligência contínuos, ou quando não há um adulto acolhedor para amortecer os impactos do estresse, a resposta ao estresse continua ativada. Mesmo quando não há dano físico aparente, a falta prolongada de atendimento por parte dos adultos pode ativar o sistema de resposta ao estresse. A ativação constante de resposta ao estresse sobrecarrega os sistemas em desenvolvimento, como consequências sérias e duradouras para a criança. Isso é conhecido como estresse tóxico. Ao longo do tempo, ele resulta num sistema de resposta ao estresse permanentemente em alerta. Nas áreas do cérebro dedicadas à aprendizagem e ao raciocínio, as neuroconexões que formam a arquitetura do cérebro são mais fracas e em menor quantidade. A ciência mostra que a ativação prolongada dos hormônios de estresse na primeira infância pode reduzir o número de conexões neuronais nessas regiões importantes do cérebro, num período em que as crianças deveriam estar desenvolvendo conexões novas. O estresse tóxico pode ser evitado se assegurarmos que os ambientes nos quais as crianças crescem e se desenvolvem são acolhedores, estáveis e estimulantes. A gente pensando um pouco naquela tabela, né, todos esses fatores podem contribuir para que a criança desenvolva o estresse tóxico, né? E esses fatores são protetores desse estresse tóxico. Então, mais do que a gente dizer que o uso de substâncias na gestação seria causador, a gente tem que pensar no balanço dessas duas questões para pensar no efeito que isso vai ter para a criança. Então, pensando sobre o efeito específico das substâncias no desenvolvimento da criança, a gente vai ter que pensar um pouco também sobre algumas questões, né? O momento em que isso ocorreu, né? Se foi no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, se foram nos 3 trimestres, a quantidade que foi feita de substâncias, né? E outros fatores de risco e proteção associados. Então, se
se a mãe biológica tinha uma situação de muita desnutrição, né? Estava exposta a outras doenças clínicas, né? Ou se ela tinha suporte social ou não, e também os fatores protetores e de risco depois do nascimento. Aqui está um pouco claro, não dá muito para ver, né? Não sei se dá para enxergar muito bem, mas pensando no efeito que a substância vai ter sobre o organismo durante a gestação. Então, a substância ela pode agir tanto na placenta, ali no líquido amniótico, que é entre o bebê e a placenta, né, que é um líquido que fica envolvendo o bebê, e ela pode estar ali presente. Ela pode diminuir o fluxo sanguíneo na placenta, então diminuir um pouco a quantidade de oxigênio que a criança recebe, isso com consequência sobre a nutrição que ela tem e a quantidade de oxigênio. Então ela pode ser uma criança menor do que esperado na idade gestacional. Ela também pode afetar a amamentação e o estado mental da mãe, né? E a saúde da mãe, então o sistema pulmonar, o renal, enfim, os outros sistemas de saúde da mãe, e com isso, como consequência, afetar também o bebê. São muitos fatores, né? E isso depende muito de caso a caso. A gente não tem como dizer isso vai ser assim, né? A gente tem que olhar caso a caso. Agora, pensando um pouco no que os estudos têm falado, né, sobre o que tem se provado como efeito na gestação em cada substância. Né? Com relação à cocaína, o crack, né, também, assim como eu falei antes, né, a questão da dose, quanto que essa mulher ingeriu durante a gestação, como estava o estado nutricional dela, né? E o quanto que a substância afetou o estado nutricional dela, porque uma das questões que a gente vê é que o uso de crack tem como consequência um quadro de desnutrição, porque ele diminui um pouco o apetite, são pessoas que às vezes ficam muito tempo sem se alimentar, né? E quanto que essa pessoa recebeu de atenção de saúde. Se teve atenção pré-natal, se a criança teve atenção de puericultura, enfim, são muitos fatores que podem proporcionar um bom ou um mau desfecho, né? Mas o que a gente tem, então, de estudos que eles mostram é que, assim, do ponto de vista comportamental, o que se vê é que pode haver prejuízos no desenvolvimento da linguagem, mas o que foi interessante é que eles viram que crianças que tiveram um outro suporte, né, que estavam numa situação, por exemplo, de institucionalização, e foram adotadas e tiveram estimulação, tiveram suporte ali de alguém disponível afetivamente, conseguiram recuperar esses déficits de linguagem. E sintomas de humor. Crianças que têm mais quadros de ansiedade, depressão e dificuldades atencionais, né? Às vezes com um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso não quer dizer que todas as crianças que tiveram essa exposição vão ter esses sintomas. É mais frequente nas crianças que tiveram essa exposição do que nas crianças que não tiveram. Mas isso não significa que toda criança que foi exposta à cocaína, ao crack, vão ter essas questões. Tá? E a questão dos comportamentos agressivos, uma dificuldade às vezes de conter, de ter um controle sobre a função inibitória, que a gente chama, né? De conter a impulsividade. Isso também aparece. Com relação à maconha, o que a gente tem é que existe maior frequência de parto prematuro, baixo peso ao nascer, algumas questões cognitivas, como dificuldade de memória, atenção, e o que a gente chama de função executiva, que é a função de preparar uma atividade, se organizar para fazer para um objetivo. Então, todo um planejamento, controlar a impulsividade, pensar em como se organizar para chegar a uma determinada meta que exige vários passos.
São crianças que têm um pouco mais de dificuldade para passar por todos esses passos, né? Isso não significa necessariamente um diagnóstico. Isso varia um pouco. Não tem um diagnóstico ligado à exposição de maconha. Tá? Essas questões de sintomas de hiperatividade, desatenção e impulsividade, que podem ou não caracterizar um transtorno de déficit de atenção, essa dificuldade de regulação emocional e alguns sintomas de humor, como depressão e ansiedade. O tabaco é uma das substâncias mais estudadas, né? E a gente tem muita, já foi estudada há muito tempo, vem sendo estudada há muito tempo, e o que se tem é que a exposição ao cigarro leva um menor peso ao nascer, então são crianças que às vezes nascem bem menores do que em geral, e a relação com déficit de atenção e hiperatividade é bem comum. Então, crianças que às vezes têm dificuldade para focar a atenção na aula, ficam muito inquietas, parece que tem uma formiguinha na cadeira, têm mais dificuldade para aprender por conta de serem mais desatentas. Mais sintomas agressivos e algumas dificuldades escolares. O álcool, de todos, é o que mais a gente sabe que provoca danos à criança. Não que os outros devam ser usados, longe disso, todos a gente tem evidências de que tem consequências para o desenvolvimento, mas o que a gente sabe é que o álcool ele pode estar associado a isso que a gente chama da síndrome alcoólica fetal, que pode cursar com malformações diversas no organismo, atrasos cognitivos, baixo peso ao nascer, diminuição da circunferência cefálica, déficits nas funções executivas, de mais dificuldade de atenção, aprendizagem motora e uma reatividade maior. Agora, são muitas coisas, né? E a gente às vezes fica um pouco assustado com todas essas informações, de novo pensando que são dados populacionais, né? Que isso não significa que toda criança exposta ao álcool vai ter malformações e que toda criança exposta ao álcool vai ter déficit intelectual. Isso varia muito de caso a caso. Mas pensando um pouco de como a gente pode prevenir ou ajudar essas crianças expostas a uma situação de uso de substâncias na gestação e de muita vulnerabilidade social, né? Aí eu queria passar o segundo vídeo. Construir as competências dos adultos para melhorar o desempenho das crianças. Uma teoria de mudança. A maioria dos desafios sociais que as sociedades modernas enfrentam, seja na capacidade das pessoas de trabalhar de forma produtiva, de ser um bom cidadão ou de manter-se saudável, tem suas raízes na saúde e no desenvolvimento durante a primeira infância. Uma base sólida durante a primeira infância proporciona mais tarde um desenvolvimento muito mais sólido e eficaz. Uma base fraca deixa as crianças vulneráveis a problemas futuros de aprendizado, comportamento e saúde. O mais importante que as crianças precisam para se desenvolver é um ambiente acolhedor, com relacionamentos afetivos que começa na família, mas se estende para adultos que não são membros da família, em creches e outros programas sociais. O que as crianças precisam é que todo este ambiente de relacionamentos esteja comprometido com seu desenvolvimento saudável. Temos constatado, a partir de décadas de experiências e intervenções, que conseguimos melhorar os resultados, mas a magnitude dessa melhora não é suficiente. Agora temos a ciência à nossa disposição para nos ajudar a pensar sobre o que pode ser feito para superar o maior impacto já alcançado por nós.
A ciência tem como nos ajudar quando perguntamos o que podemos fazer de diferente, o que podemos fazer de forma mais inteligente. As crianças mais vulneráveis a um desempenho ruim na aprendizagem, na saúde e no comportamento são as que carregam o efeito acumulado de fatores de risco, um após o outro, após o outro. E assim, o fardo fica muito grande para que qualquer criança consiga superar. Então, como os adultos podem ajudar as crianças a lidar com esses obstáculos? O que poderíamos fazer para fortalecer a capacidade de todos aqueles que interagem com as crianças? Bem, todos nós precisamos de alguns tipos de habilidades para lidar com a adversidade. As habilidades de focar a atenção, planejar, monitorar, saber trocar a satisfação imediata por uma recompensa posterior, ser capaz de resolver problemas, conseguir trabalhar em equipe. Os cientistas chamam essas habilidades de funções executivas e de autocontrole. Acontece que são os mesmos tipos de habilidades que precisamos para criar um ambiente bem estruturado na escola e em casa, onde o desenvolvimento saudável e a aprendizagem possam se dar. E a ciência do cérebro nos diz que as diferenças nessas habilidades começam a surgir na infância, dependendo do ambiente no qual as crianças vivem. Mas se as crianças não desenvolvem essas habilidades na infância, como vão conseguir desenvolvê-las depois? Na verdade, você pode desenvolvê-las depois, porque o período de flexibilidade e plasticidade dessa parte do cérebro não amadurece completamente antes dos 25 a 30 anos de idade. Talvez o motivo de não obtermos um impacto maior não é porque não sabemos como influenciar o desenvolvimento infantil, mas justamente porque estamos dando informações e aconselhando os pais e cuidadores quando o que precisamos é fazer uma construção ativa de competências, capacitar por meio de orientação, por meio de treinamento, pela prática, mas não estamos fazendo isso. O resultado dessa conclusão é uma teoria de mudança que diz que precisamos nos concentrar no desenvolvimento dos adultos que são importantes para a vida das crianças. Precisamos nos concentrar em suas habilidades e em suas necessidades para que sejam pais melhores e mais eficientes, para que estejam mais preparados para conseguir empregos que possam fortalecer a estabilidade econômica da família, o que também é bom para as crianças. E o que acontece com os adultos envolvidos nos programas sociais em pré-escolas e creches? O que estamos fazendo para construir as competências dos educadores? Eles também precisam fortalecer suas competências. As comunidades devem oferecer programas que os ajudem a construir e reforçar as competências que os pais necessitam. Programas que também garantam que as pessoas que trabalham neles tenham as competências necessárias. Finalmente, quais são as principais fontes de estresse tóxico nesta comunidade e como podemos reduzi-las? Avançando para a questão política, como nossas políticas públicas estão fortalecendo a capacidade das comunidades de reduzir as fontes de estresse tóxico e a capacidade dos educadores de fornecer o que as crianças precisam? O desenvolvimento do capital humano é o nosso futuro. O desenvolvimento de uma mão de obra produtiva é o nosso futuro. O desenvolvimento de uma população saudável é o nosso futuro. Esse tipo de orientação para o futuro é fundamental para uma sociedade saudável. É fundamental para um bom desempenho da economia. É fundamental para um bom ambiente de relacionamentos para criar os filhos. Trata-se de conseguir planejar o futuro para ter um futuro. E por este motivo é tão importante. Trouxe esse vídeo, para a gente pensar um pouco no que a gente pode fazer, nessas situações. A gente está falando de crianças que estiveram não só expostas, na maioria das vezes, a uma substância, mas que tiveram, por diversos fatores, expostas a isolamento social, uma exclusão social, tudo do nosso país aí que é muito desigual, e que tiveram, então, uma exposição a muitos fatores de risco.
Isso não é uma função que cabe a uma, duas pessoas. É uma função que cabe a um conjunto de pessoas, né? Acho que a Acolher aqui também oferece um espaço para promover mudança, uma vez que oferece encontros com os pais, reflexão sobre o que é ser pai, mãe, né? De crianças em qualquer situação, né? E de crianças que passaram por situações de muita vulnerabilidade. Então, agora, passado o vídeo, né? Vou falar um pouquinho do que a gente, caso uma criança com essas questões apresente sintomas que façam com que a gente tenha que pensar num tratamento ou não, mas primeiro, uma criança que está chegando, que teve uma situação que vocês saibam, que teve uma exposição a substâncias psicoativas, que também esteve numa situação de muita vulnerabilidade, o que a gente faz, né? Enquanto família, a gente faz o mesmo que faria para qualquer filho, né? Mas que acho que nesses casos também é muito importante, né? Que é uma experiência, oferecer uma experiência de pertencimento e continuidade, né? São crianças que precisam ter essa experiência de que as relações afetivas elas vão permanecer ao longo do tempo. E isso às vezes é muito difícil para alguém que viveu muitas rupturas, né? Dependendo ainda da idade que a criança vai chegar. A criança precisa viver uma experiência de continência afetiva, né? De pessoas que possam dar conta da turbulência emocional que ela está vivendo, né? E tem esse termo, né, que foi criado, que são adultos que possam fazer um jogo de ação e reação com a criança, que é fazer trocas afetivas que levem em conta o que a criança está vivendo e produzindo mais criativamente, mais conhecimento, mais experiências, que é esse termo que a gente chama de jogo de ação e reação. Então eu vou passar o terceiro vídeo. Tá vendo assim? Uma arquitetura sólida do cérebro se forma por meio do jogo de ação e reação entre a criança e os adultos. Nesse jogo de desenvolvimento, os neurônios formam novas conexões no cérebro na medida em que a criança instintivamente faz carinhas, sons e gestos, e o adulto reage de maneira bem significativa e focada. Isso começa bem cedo na vida, quando um bebê tenta se expressar e o adulto interage, chamando a atenção do bebê para o seu rosto ou sua mão. A interação forma as bases da arquitetura cerebral, a partir da qual todo o desenvolvimento futuro será construído. O jogo de ação e reação ajuda a criar conexões por meio dos neurônios em todas as áreas do cérebro, estabelecendo as habilidades emocionais e cognitivas que as crianças precisam para viver. Por exemplo, as habilidades de linguagem e de alfabetização se formam quando o bebê vê um objeto e o adulto pronuncia o nome desse objeto. Isso cria conexões dentro do cérebro do bebê entre sons específicos e objetos correspondentes. Mais tarde, os adultos mostram às crianças que tais objetos e sons também podem ser representados por marcas em uma página. Com o apoio constante dos adultos, as crianças aprendem a decifrar a escrita e, então, a escrever. Cada etapa se constrói sobre a anterior. Assegurar que as crianças tenham cuidadores envolvidos no jogo de ação e reação desde os primeiros meses é promover a construção de uma base sólida no cérebro para toda a aprendizagem, o comportamento e a saúde pelo resto da vida. Maior, né? Então, se necessário, um acompanhamento psicopedagógico, não necessariamente, né? Que seja promovida a socialização, mesmo que no início é difícil, né? E o acompanhamento da aprendizagem para ver se tem alguma questão ou não, né? Não necessariamente vai ter. E na saúde, crianças que, como qualquer criança, precisam de um acompanhamento de percurso
tem essa questão do nascimento, às vezes, prematuro ou com baixo peso, o acompanhamento nutricional pelo próprio pediatra é importante. E o próprio pediatra, que faz o acompanhamento de puericultura, ele pode avaliar se tem questões emocionais e comportamentais que façam, que tornem necessária uma avaliação especializada em saúde mental, seja de um psiquiatra, psicólogo ou outro especialista. Então, a gente pode ter a avaliação do psiquiatra, do psicólogo, e, se necessário, a gente tem outros suportes, que são os terapeutas ocupacionais, os fonoaudiólogos, né? Quando tem algum atraso de linguagem, a fonoaudiologia pode ajudar bastante. Então, a gente vai pensando nos outros suportes quando necessário, não necessariamente vai ser. Agora, eu trouxe aqui algumas questões e algumas afirmações que surgiram nos encontros, né, para a gente discutir junto depois da palestra e pensar se vocês consideram mitos, verdades, enfim, ou simplesmente responder algumas perguntas que surgiram. A primeira questão foi uma questão que eu coloquei como mito ou verdade, daí eu vou fazer aqui e a gente responde junto. É uma pergunta assim: o uso de drogas na gestação pode afetar o desenvolvimento embrionário e, consequentemente, o desenvolvimento neuropsicomotor. Sua intensidade depende da forma, quantidade e do tipo do uso. O que vocês acham? Mito ou verdade? Verdade. Verdade, né? Os efeitos sobre a criança vão depender do tipo da substância, da intensidade do uso e do momento da gestação que foi feito o uso, né? As malformações, elas tendem a ocorrer quando há uma exposição intensa nos primeiros 3 meses de gestação, e os sintomas comportamentais podem ocorrer ou não, né? São multifatoriais, também não dá para a gente determinar com clareza que foi somente por conta do uso de drogas, porque a gente tem um indivíduo que está sendo exposto a muitos fatores, não só a substância, né? A gente não tem como isolar só a substância e dizer foi por isso. A gente sabe que tem um contexto em que isso está ocorrendo. Agora, uma outra afirmação. O uso de drogas e álcool pode ser utilizado de forma segura no início da gestação. Acho que falta. O que vocês acham? É um mito, né? Acho que não existe um momento seguro para fazer o uso de substâncias na gestação. Realmente é um risco, né? Mesmo de álcool, hoje em dia se diz que, dentro do possível, evitar fazer uso de qualquer quantidade, né? É um risco que se coloca ao desenvolvimento do feto. Agora, uma pergunta que foi feita foi de qual o percentual de crianças que nascem com problemas tendo pais dependentes de álcool ou outras substâncias. Acho que essa eu vou trazer os dados, né, que a gente encontrou. Então, nos Estados Unidos, um estudo mostrou que cerca de 5% das mulheres grávidas tinham feito algum uso de substância na gestação. Entretanto, não haviam dados sobre qual a porcentagem dessas crianças tinham desenvolvido algum transtorno mental ou alguma outra questão, né? Então, é uma porcentagem muito menor do que esses 5% que se expôs às substâncias. No Brasil, teve um estudo no Rio Grande do Sul que mostrou que 6% das mulheres haviam feito uso de substâncias na gestação. E desses 6%, 26% dos bebês das mães usuárias de álcool apresentaram baixo peso ao nascer. Então, é um fator que apareceu. Então, 1/4 das mulheres que usaram álcool tiveram bebês com baixo peso ao nascer. Então, a gente vê que não é todo mundo que se expõe ao álcool que vai ter os sintomas, né? É um fator. Uma outra pergunta. Quanto tempo pode durar a abstinência para o bebê? Quais os sintomas? Alguém sabe sobre a diferença entre abstinência, dependência? O que significa abstinência?
dizer que a abstinência é um efeito físico, biológico, que ocorre no corpo quando se tem uma exposição prolongada a uma substância. Né? Por exemplo, um exemplo muito comum que a gente tem é do álcool. Uma pessoa que tem uma dependência de álcool por muitos anos e para abruptamente de beber, ela vai ter pode ter vários sintomas, desde tremores, pode vir a ter convulsões, alucinações. Isso é decorrente da ausência abrupta do álcool. A abstinência, ela tem um tempo limitado, né? É diferente da dependência, que ela se instaura ao longo do tempo e que é um fator crônico, né? A abstinência, ela leva alguns dias e causa muito mal-estar físico, né? Então, a gente às vezes confunde a abstinência com a dependência. Agora, vou falar um pouquinho da experiência da abstinência no bebê, né? Ao nascer, o bebê estava sendo exposto a substâncias pela mãe, né? Se a mãe estava usando todo dia, estava tendo uma exposição muito grande, ao nascer ele para de ter essa exposição. Algumas substâncias podem provocar, então, um quadro de abstinência no bebê, se ele parar abruptamente. Mas a principal substância que causa abstinência no bebê é a morfina e os derivados da morfina, como a heroína. No Brasil, a gente não tem como uma substância de uso recreativo ou usada como padrão de dependência a heroína, como a gente tem nos Estados Unidos e na Europa, né? Aqui no Brasil, o que mais se faz uso é do crack, da cocaína, da maconha, né? A gente não tem, é muito raro a gente ver alguém fazendo uso de heroína. É uma questão cultural e da acessibilidade da substância. Então, essa abstinência que o bebê exposto à heroína tem, o nosso bebê que nasce aqui no Brasil não tem, que é um quadro muito grave. No Brasil, a gente tem sintomas que a gente chama de sintomas de retirada. Os bebês, eles podem ter alguns sintomas ao nascer, como tremor, um choro inconsolável, um estado de alerta maior, que não chegam a caracterizar um quadro de abstinência, mas que são sinais de que o bebê esteve exposto a algum tipo de substância. Isso leva alguns dias, no máximo 5 dias, para cessar. Tá? Não é um quadro que permaneça ao longo da infância. Às vezes as pessoas perguntam se o quadro de agressividade é decorrente da abstinência. Não é a mesma coisa. Tá? A abstinência é um momento pontual de que a criança para de ter a exposição da substância. Então, não tem uma relação uma coisa com a outra. Agora, uma outra pergunta, né? Se a síndrome de abstinência tem relação, então, com a agitação da criança, eu acabei de responder, né? E se ela atrapalha o desenvolvimento da aprendizagem. O que vocês acham? É um mito, né? Sim, a substância pode ter efeitos sobre o desenvolvimento do aprendizado se ela tiver um efeito sobre a atenção, sobre o desenvolvimento da linguagem, né? Isso não é determinante, mas pode acontecer. Mas não tem relação com a abstinência, que é esse período mais pontual de 5 dias em que a criança deixa de ter a exposição à droga. Os sintomas, então, de agitação podem ser um efeito da exposição, pode ser um efeito da substância sobre o organismo, mas não decorrente da abstinência. Agora, uma outra pergunta que eu acho que é polêmica, né? A dependência química é hereditária? O que vocês acham? É complexo, né? A gente vai dizer que é um mito, porque não é transmitido assim diretamente, né? A dependência química não é transmitida por gene. A gente pode encontrar uma predisposição maior, mas ela não é transmitida geneticamente. Acho que isso é importante a gente saber, né? É o conjunto de muitos fatores que pode levar alguém a desenvolver ou não dependência química. Existe um fator que talvez seja herdado de uma predisposição a uma maior impulsividade,
maior dificuldade para lidar com esse sistema que a gente chama de sistema de recompensa, né, que é ligado à questão do uso de substâncias, existe. Mas isso não significa que é transmitido a dependência química. A pessoa não nasce dependente químico. Né? Para ela se construir dependente, para ela se transformar num dependente químico, ela vai ter que ter tido a exposição à substância, num contexto em que isso, num momento da vida em que isso oferece um ganho para ela, né? E que é difícil para ela deixar de fazer o uso. Né? Então, é todo um contexto que não é só biológico, é biopsicossocial que a gente chama. Mas os estudos mostram que sim, que a criança ela pode ter maior risco de se expor à substância. Né? Mas essa relação de causa e efeito, de transmissão, não é dada pela literatura. Então aqui eu trouxe uma tabela mostrando os fatores de risco para o desenvolvimento da dependência química. Tem os fatores de risco ambientais, os individuais, e os fatores de risco, os fatores protetores ambientais e individuais. Da mesma forma que a gente falou sobre os riscos do desenvolvimento infantil, a gente vai falar dos riscos para a dependência química. Né? Então, os fatores de risco ambientais, aí a gente vai ter a disponibilidade de drogas, a pobreza, mudanças sociais, né? A profissão que a pessoa está exposta, então pessoas que têm mais disponibilidade de substâncias, né? Aí, individuais, tem a predisposição genética, as questões de maus tratos na infância, transtornos de personalidade, transtornos psiquiátricos, problemas familiares e dependência na família, né? Dificuldades escolares, exclusão social, depressão, comportamento suicida. Né? E os fatores de proteção, muito parecidos com o que a gente falou anteriormente, né? A situação econômica, uma boa situação econômica, controle das situações, apoio social, integração social, acontecimentos positivos na vida, né? Capacidade de resolução das dificuldades, percepção dos riscos, otimismo, comportamento que favorece a saúde, capacidade de resistência à pressão social e comportamento saudável geral. Esse é um dado da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Só para a gente entender que, então, não dá para a gente dizer que a dependência é hereditária. A gente pode dizer que, sim, a dependência dos pais oferece maior risco, mas que não quer dizer que a criança vai ser transmitida diretamente. Aí tem uma outra questão que é parecida com essa outra, que é com a anterior, né, que fala um pouco dessa transmissão. Né? Assim como os ex-alcoólatras não podem reexperimentar a bebida alcoólica, como, por exemplo, uma pessoa que está há 10 anos sem beber, provavelmente se ela beber vai retomar toda a experiência que ela já teve antes quando ela era consumidora diária de álcool. Isso vale também para os filhos de dependentes? O que vocês acham? É um mito, né? Assim, não é tão direto, a criança não nasce dependente, né? Então, ela não vai ter essa experiência que o alcoólatra já teve, de ter passado por muitos anos bebendo, de ter tido a experiência da abstinência, de ter tido as perdas que ele já teve. A criança teve exposição, mas é uma exposição que não estava ligada a todos os fatores que os pais tiveram. Então, tem maior risco de abuso de substâncias? Tem, mas os estudos não mostram que as crianças sejam previamente dependentes. Mas a gente deve, como para todas as crianças, e claro, para crianças com essas situações também, principalmente, estar atento para evitar experimentações precoces, né, de substâncias, porque isso aumenta o risco para a dependência, independentemente de ter sido filho ou não de pais dependentes.
totalmente ou parcialmente? O que vocês acham? São parcialmente, né? Tem alguns danos que realmente a criança vai nascer com eles, né? Por exemplo, se ela tiver uma malformação, se ela tiver um perímetro cefálico menor, quer dizer, um volume cerebral menor, são questões que ela vai nascer com aquilo, né? Mas isso não significa que ela não possa ser estimulada, que ela não possa se desenvolver bastante, apesar das suas limitações, né? E isso, eu volto a dizer, porque eu acho que é importante, depende de cada caso, né? Não é porque a criança teve exposição a álcool que ela vai nascer com malformações ou com um perímetro cefálico, tamanho da cabeça menor. Mas caso ela nasça com essas questões, são questões que sim, dizem de algumas limitações que ela vai ter, que ela vai precisar de mais estímulo, de mais tempo para poder superar as dificuldades. Agora, mais uma pergunta. O uso de álcool na gestação pode ser mais prejudicial do que o uso de outras substâncias para o bebê? Sim? É verdade, né? Apesar da gente ter a ideia, né? Sim, são drogas muito devastadoras quando usadas como diariamente, de uma forma compulsiva, na situação de dependência ao crack, principalmente, né? A gente vê as pessoas numa situação de precariedade muito grande. Do ponto de vista biológico, para o bebê, o álcool ele é mais prejudicial, porque é uma droga lícita, né? A gente pode comprar no supermercado, mas ele causa mais danos para o desenvolvimento do bebê. E aqui uma outra pergunta pouco relacionada à questão da transmissão, né? As sequelas do uso de substâncias, por exemplo, cirrose ou problemas pulmonares, né? Podem ser passadas para a criança diretamente, né? O que vocês acham? Isso é um mito, né? A transmissão não é tão direta assim, né? Não é porque o pai ou a mãe tinha um cirrose que a criança vai ter. Mas claro que o pai ou a mãe tem problemas de saúde, a nutrição do bebê, tudo isso vai ser prejudicado. Então ela vai poder sofrer efeitos disso, mas ela não vai nascer com cirrose ou problema pulmonar. Até porque a criança nem usa o fígado, o pulmão, enquanto está na barriga da mãe, né? Ela recebe todos os nutrientes já metabolizados, o oxigênio, tudo pelo cordão umbilical. Ela vai começar a usar quando nascer. Então, ela não vai usar o pulmão, ela não vai ser exposta à fumaça do cigarro, do crack, né? O que pode acontecer é que essas substâncias agindo no organismo materno prejudicam a saúde da mãe e daí ela vai ter efeitos sobre a sua saúde também. Aí uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, né? A criança exposta às substâncias pode desenvolver esquizofrenia no futuro? Olha, não tem nenhum estudo que faça essa relação. Ela pode desenvolver assim como qualquer outra pessoa pode desenvolver. Não tem a ver com a substância. Não tem nenhum estudo que fale dessa relação, né? É um transtorno mental que pode surgir e está associado a várias questões, tanto biológicas quanto do desenvolvimento, quanto relacionais, mas que não tem nenhum estudo dizendo que ela foi causada, que ela tem uma relação com o uso de substâncias na gestação. O tratamento para os distúrbios psicológicos são longos ou podem ser cessados de acordo com a faixa etária? A resposta é que depende. Não é assim como para várias questões da infância, né? Isso vai depender do que está em jogo, quais são as questões. Se forem questões mais pontuais, sim. Aí a gente pode pensar num tratamento mais curto, mais pontual. Se forem questões
que abarcam dificuldades mais crônicas, né, de relação ou de aprendizado, enfim, estão relacionadas a uma dificuldade inerente da criança, talvez ela vai precisar de muito tempo de tratamento. E aí lembrando que essas dificuldades podem ocorrer em qualquer criança, não só na criança exposta a substâncias. Pensando agora na última questão, que eu achei bem bacana a pergunta, né? Como lidar com a raiva ou culpa para com a mãe biológica sobre aquilo que ela afetou na criança, né? Daí eu fiquei pensando que tem os dois envolvidos, os três, né? Tem a mãe biológica que entregou a criança para a adoção, né? Que ela também vai ter que lidar com isso, né? Esperamos que ela tenha suporte, né? Para poder lidar com essa entrega e tenha um suporte social, psicológico, né? Mas também os pais que estão recebendo essa criança e a criança ao longo do desenvolvimento. Então, para os pais, eu diria assim, que eu vou ler aqui a palavra, né? Que uma questão que eu acho que é importante, que talvez nos ajude a lidar com essa misto de sensações que surgem, é compreender, né, que a situação do uso de substâncias pela mãe biológica, né, estava relacionada não só a uma má vontade, a um descaso, né, mas a fatores muito complexos de vulnerabilidade também, né, e muito sofrimento, né, e separar também aquilo que está relacionado, né, à fantasia do que pode causar, do que pode ter causado na criança, daquilo do que realmente aconteceu, dos efeitos que aquilo teve para a criança. E acho uma questão que é importante é de proteger a criança de falar sobre os pais biológicos, falar mal dos pais biológicos na frente da criança de uma forma a denegrir esses pais biológicos, porque ela nasceu dali, né? Ela veio dali. A gente denegrindo esses pais, a gente também de alguma forma está denegrindo a criança, né? E para a criança, né, é poder que ela possa elaborar o luto, né? Envolvido tanto com a separação dos pais da mãe e do pai biológico, né? Essa separação que, dependendo da idade, ela viveu e lembra, e às vezes ela tem na imaginação o que pode ter acontecido, né? E da aproximação com uma nova família, que envolve um monte de questões também, né? Eu acho que vocês sabem melhor que eu, mas que tem todo um processo aí de aproximação, de confiança, né? E tem, para a criança, é um processo de elaboração longo. E quando as crianças forem mais velhas, ajudá-las a compreender melhor essa situação de entrega, de abandono, né? Como também uma atitude de amor, né? Um reconhecimento da falta de disponibilidade, de possibilidade naquele momento da mãe de cuidá-la, né? E de esperança de que alguém possa fazer isso melhor, né? Então acho que são coisas que ela vai poder fazer ao longo do tempo, que ajudam a mudar um pouco essa sensação de que foi só uma experiência ruim, né? Mas não tem uma fórmula, uma receita mágica assim, também, né? Mas acho que cada um vai construindo isso aos poucos e na sua experiência. Aqui estão as referências bibliográficas. Eu estou aberta às dúvidas. Agradeço. Oi. A minha questão é referente ao aspecto biológico. Eu sei que a dependência não é transmitida geneticamente, mas existe alguma possibilidade de existir uma certa memória celular? Por exemplo, a célula de gordura, ela diminui, se ela for exposta, ela volta a inchar. Existe alguma possibilidade da memória celular dos neurônios, né, de estarem expostos à substância química durante a gestação e durante a vida,
com toda a questão de exposição ambiental, tal, não sei o quê. Quando ela recebe, se ela for exposta à substância química, existia essa reação, tem alguma relação de ter essa memória celular da gestação? Olha, hoje em dia a gente não, diferentemente de algumas outras especialidades da medicina, né, a gente não chega a tal especificidade celular, assim, né? Então, o que a gente sabe é que, sim, existe uma maior predisposição a um uso intenso de substâncias, mas qual o mecanismo biológico a gente ainda não consegue saber, né? Não sei te dizer se tem uma experiência de memória celular. É possível, pelo menos, não sei se de memória, mas de conexão, de sinapses, né? Mas, entre os neurônios, mais do que de... Daí isso proporciona com que isso se torne uma rede relembrável, né? Mas a gente não tem ainda tantos dados do ponto de vista ali, biológico que comprovem essa relação causa-efeito. A gente tem muitos estudos feitos com animais, né, que vão comprovando algumas questões mais cognitivas. Daí a gente pode pensar também o quanto que o uso de substâncias pode proporcionar essas dificuldades na relação com a dificuldade das funções executivas, que é a dificuldade do controle inibitório, planejamento das ações, e que isso pode ter consequência na hora de fazer o uso de substâncias, porque não vai ter tanto controle sobre o uso, né? Então tem essa relação maior, né? Nos estudos que eles fazem com os animais isso se comprova também, tá? Mas não tem nenhum estudo que fala de uma questão celular que já se transmite, que já surge ao nascer, assim, não chegou aí. No acolher a gente fala muito de adoção tardia, né? A minha filha, por exemplo, foi abrigada com 1 ano e meio e foi adotada com 3. Qual seria a idade que a gente poderia perceber o que afetou? Né? 1 ano e meio você já percebe o que afetou, com 5 anos, com 7, que idade? Acho que essa era uma pergunta que tinha sido feita, eu acabei não colocando ali, mas bom que você perguntou. Depende um pouco do efeito que a gente está procurando. Se a gente fala de malformação, isso é algo que a gente vai diagnosticar logo ao nascimento, né? Numa investigação pediátrica, isso já surge de uma forma mais evidente. Se a gente fala de questões mais do desenvolvimento, da relação das questões comportamentais, vai depender um pouco de quando a gente espera que isso surja no desenvolvimento. As questões de linguagem, ali com 1, 2 anos, a gente já começa a ter o aparecimento da linguagem, então a gente pode saber se tem um atraso no desenvolvimento da linguagem e das questões cognitivas de uma forma mais grosseira também, né? As questões atencionais, do aprendizado, também isso a gente vai poder perceber de uma forma mais refinada lá aos 7 anos, quando é na entrada da escola, né? Claro que as questões mais graves, elas costumam surgir no início da vida, então logo nos primeiros meses a gente já costuma ter esses sinais de que tenha algo neurológico, por exemplo, se a gente vai falar de uma questão mais biológica, orgânica, costuma se manifestar desde o início, né? Se são questões que aparecem no comportamento, na socialização, isso vai se desenvolvendo a partir do momento em que a criança é esperado que ela exerça aquela competência. Então, não tem como dizer assim, a partir de 2, 3 anos a gente vai poder dizer se foi afetado ou não. Mas as questões mais graves, certamente, ao nascer, nos primeiros meses, a gente... Quanto mais velha a criança, mais fácil de perceber. Sim, mas quanto mais velha a criança também, as questões mais difíceis depois da intervenção. Então, tem um balanço, né? E porque também tem toda a questão que daí não é só dos
é uma criança que pode muito bem ser tratada, né? Mas são questões daí emocionais, que não envolvem o uso de substância, mas que envolvem todo um processo de perda de vínculos, né? Mas sim. Bom, a minha pergunta vamos pensar dentro do contexto. Pode a mãe entrar em abstinência ou por droga ou por álcool durante a gestação? E se caso ela entrar, porque aí tem a questão dos tremores, né, do psicológico, o que isso pode afetar na criança? Pode, né? Caso ela pare de fazer um uso que ela vinha fazendo de uma forma muito intensa, pare abruptamente, sem o suporte, suporte médico, ela pode sofrer. A abstinência biológica do corpo, assim, a mais grave é do álcool, aqui no Brasil. Fora a gente tem a heroína, que também causa uma abstinência muito grave. Mas no Brasil, a abstinência do álcool é grave. Ela costuma acontecer com usuários crônicos de longa data. Não costuma acontecer com mulheres sem idade fértil. Né? Não é porque ela é dependente de álcool que ela vai ter abstinência de álcool. Então, normalmente, ela acontece com usuários crônicos, sim, 30 anos de uso, e daí é grave. Às vezes a pessoa pode chegar a óbito por conta da abstinência se ela não for tratada, a abstinência do álcool. E isso tem consequências, sim, para o bebê, se ele for exposto a isso, porque aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, então vai diminuir a quantidade de oxigênio que ele vai receber, né? Mas é muito raro que uma pessoa na idade fértil tenha esse tipo de sintoma. Ela tem que ter muito tempo de exposição ao álcool para poder ter isso, né? Agora, as outras substâncias, elas causam mais a abstinência psicológica. Então, a pessoa vai ficando muito ansiosa, nervosa e apreensiva, né? E não tanto efeitos físicos como o álcool provoca. E isso tem consequências para o bebê? Tem, porque pode alterar a produção de hormônios, pode aumentar a produção de cortisol, mas é muito diferente do que a gente estava falando do álcool, da abstinência do álcool. Isso pode provocar alguma alteração no desenvolvimento normal do feto. Mas aí é bem relativo e a gente vai ter que ver até que ponto isso, por quanto tempo isso permaneceu, se a pessoa teve suporte ou não, né? Um momento mais curto, isso se resolvendo, se restabelecendo o organismo, a saúde da mulher, ok. Uma questão mais grave é quando isso persiste por muito tempo. Posso fazer duas? É o seguinte, por mais assertivos que sejam os pais, ou mais precisos, não sei qual é a palavra, nos fatores de proteção, a predisposição pode prevalecer, ela geralmente prevalece, ou isso é indiferente? Ela pode realmente ser reduzida a ponto de a criança não desenvolver nenhum tipo de problema? A gente ainda não tem isso em números, né? A predisposição ao uso de substâncias, você diz no futuro. Sim. A gente não tem isso em números hoje em dia, né? Até porque a gente não tem nem números quantos são os que vão se tornar dependentes de idade, assim, né? Mas o que a gente sabe é que não são todos os que nascem de pais dependentes que vão se tornar dependentes. Na verdade, é uma porcentagem pequena, né? Então, infelizmente, a gente ainda não tem essa porcentagem de quantos vão ser, ainda que tenham uma boa estimulação, ainda que tenham um contato afetivo, a gente não tem esse número para te dizer, né? Mas numa guia geral, diminui muito o risco, eu não posso dizer que não vai existir, mas diminui o risco. E a outra é, assim, eu estou percebendo que sempre o álcool vem como o principal vilão. Isso é por causa da ação do álcool em si, ou porque ao ser o álcool uma droga lícita, você pode consumir em volume maior, inclusive não só porque é lícita, mas ela te permite a você ir a graus maiores de consumo, né? Você vai ter uma overdose de álcool, por exemplo, ela no volume acaba sendo mais agressiva,
Ou se você consumir numa equivalência a mesma quantidade de cocaína ou de álcool, aí a cocaína seria mais agressiva. Qual que é exatamente o motivo do álcool ser mais... Acho que é uma boa pergunta. O álcool, sim, o que a gente vê é que o uso intenso de álcool, mesmo que seja eventual, não diário, por exemplo, uma pessoa que vai numa balada, bebe muito álcool, algumas vezes, isso é mais danoso do que uma quantidade pequena. Isso tem estudos mostrando. Outra coisa é que, mesmo pequenas quantidades, diz que não é seguro. Então, mesmo a pessoa beber um cálice de vinho, não seria seguro e aumenta o risco de algum tipo de problema, seja uma malformação, alguma questão comportamental. Agora, pelo que eu entendo, os estudos controlam para a quantidade de pessoas expostas, né? Então, realmente o álcool age no desenvolvimento ali ele é teratogênico, que a gente diz. Então, ele tem uma predisposição a causar mais dano. Não que, e tem uma questão que, por exemplo, a cocaína, a barreira placentária, ela protege um pouco o bebê de recebê-la. Não que ele não deixe de receber a cocaína, mas ele recebe menos quantidade do que a mãe ingere. E o álcool não tem essa limitação pela placenta. Então, tem essa questão. Juliana? Assim como qualquer pai, sendo biológico ou adotivo, sempre se faz uma pergunta: será que meu filho vai ser um cara do bem ou um cara do mal? Né? Eu queria saber se existe alguma relação entre o uso, né, de drogas ou álcool com transtornos de personalidade, psicopatia, se tem algum estudo nesse sentido. Não tem, né? Não tem nenhum estudo falando dessa associação de maior risco de psicopatia, de comportamentos antissociais, né? Tem uma relação com maior impulsividade, né? A dificuldade de controlar, de se controlar, de controlar os impulsos. Então, são pessoas que precisam de maior suporte para dar conta da impulsividade, mas não tem nenhuma relação com comportamentos antissociais. Posso fazer uma pergunta também? Claro. Tirando a questão da formação biológica, a questão comportamental é o que me interessa também, porque se a criança, principalmente a adoção tardia, ela convive em um ambiente que o consumo de álcool e drogas é comum e tem acesso a esse comportamento, como que a gente pode lidar com isso quando a criança chega, porque nós consumimos álcool, a maioria de nós, né? Então esse comportamento também pode de alguma forma remeter ao abuso da família de origem. Sim, acho que são fatores que daí a gente não está falando só da questão biológica, mas está falando dos aprendizados sociais, daquilo que remete afetivamente no uso de substâncias, né? Que é o que a gente vê na questão da dependência química, que não é só o biológico, que tem todo um contexto relacionado. E daí, acho que a conversa, também a proteção da criança a situações que não sejam de risco, né? Que tenham uma compreensão dentro da possibilidade dela de compreender o contexto em que isso está ocorrendo, né? E de que isso possa ser muito conversado. Assim. E que também os pais possam não evitar, mas preservar um pouco a criança de ser bombardeada com um monte de informações que vão confundindo ela, mesmo, principalmente ela chegando de uma adoção tardia, que é muito conflituosa por si só, né, para a criança. Então, acho que é uma questão, não tem uma resposta certa, mas acho que isso que você falou é real. Assim, ela teve um contato com essa experiência que marcou ela, de alguma forma. E daí, acho que o suporte também terapêutico nesses momentos é interessante.
A gente está falando sempre das mães, né? E eu queria saber se quando o pai é usuário de drogas ou álcool, o que pode afetar na criança, ou o grau que afeta, se afeta ou não. Acho que é uma pergunta bem interessante. Até o momento a gente sabe que os efeitos biológicos da transmissão ali do corpo pela placenta e pelo cordão umbilical, né? Até onde a gente sabe, e é isso que a gente também estava conversando antes, do ponto de vista, a psiquiatria ela não chega tanto nessa questão molecular, né? Então, assim, o que a gente sabe é que, a princípio, não há uma transmissão biológica pelo espermatozoide, por exemplo, da dependência química, né? Pode ter uma transmissão ali dos genes relacionada a maior impulsividade, a uma tendência maior a algumas dificuldades relacionadas a uma compulsão, né? Mas não tem uma transmissão pelo espermatozoide. Agora, isso que o Everton perguntou é interessante, né? A exposição no ambiente, as marcas que essa relação vão criando, e daí é bem individual de cada caso. Mas o pai, nesse sentido, pode provocar marcas, né? Mas não tanto biológicas. Juliana, eu queria que você desse uma palavra que, como todos ou são pais ou vão se tornar pais por adoção, porque às vezes é muito difícil se deparar com um diagnóstico, né? Então, tem algo que o diagnóstico traz um apaziguamento, porque você descobre o que a criança tem, e aí você tem uma diretriz na melhor terapêutica para a criança. Mas, por outro lado, tem também um estigma, né? Eu penso também como os pais podem, receber, porque às vezes não é fácil. Então, eu gostaria que você desse uma palavra nesse sentido, né? Porque na hora que às vezes os pais se deparam com um diagnóstico, né? Porque eu acho que tem que ter um cuidado para não ter um olhar que acabe sendo limitador para as potencialidades, mesmo de uma criança que tem um determinado transtorno, um determinado déficit. Então, eu queria que você conversasse um pouco, desse uma dica para nós. É uma questão interessante, né? Até porque termos que eu trouxe logo no início, essa ideia da plasticidade cerebral, né? Que não sei se fica muito claro, mas é uma ideia que a gente tem que a criança, o adolescente, eles ainda estão em desenvolvimento, né? Então, o diagnóstico nessa idade, ele não é algo que a gente pode dar como uma sentença para ninguém, né? Acho que nem na idade adulta, mas principalmente nessa faixa etária, que a criança ainda está adquirindo as habilidades, as condições para se tornar um adulto, né? E o quanto que uma criança, um adolescente, eles podem encontrar saídas para aquilo que eles estão enfrentando. Então, o diagnóstico nessa faixa etária é sempre um norteador para a gente pensar a terapêutica, para a gente pensar como ajudá-la. Não algo que vai determinar o caminho dela para o longo da vida. Eu acho que às vezes a gente ouve alguns nomes e fica muito assustado, pensando que a criança não vai ter condições nenhumas, né? Vai ser uma criança limitada, sem recursos, e a gente vai vendo que é muito diferente. Às vezes a gente vê filmes de crianças que não têm metade do cérebro e que estão ali, adquiriram condições fizeram novas conexões cerebrais ali que possibilitaram que elas andassem, falassem, escrevessem. Então a gente não tem tanto poder assim de dar uma sentença de como a criança vai se desenvolver. O diagnóstico é para a gente pensar o que vai ser interessante para ela se desenvolver melhor. E sim, entender que tem naquele momento, talvez daqui a um tempo, vai ter limitações para a gente também não gerar tantas expectativas numa criança que vai sofrer demais com isso, mas não é uma sentença de forma alguma. Não sei se eu respondo.
da história, hoje tem 22 anos. Então, mas acho que uma questão também que é importante é a questão dos pais não terem isso como um fantasma muito grande, né? Porque você vai precisar lidar com o fato de que seu filho, independente de por adoção ou biológico, talvez queira experimentar drogas, queira beber, queira fumar ou queira, né? E eu acho que se a gente colocar uma barreira muito grande em relação a isso, os pais vão ficar assustados com isso durante 15 anos e de repente não vai acontecer nada, né? Quer dizer, a minha filha já teve a oportunidade de me contar, inclusive o que experimentou, quanto experimentou, pouco, e ela não é uma consumidora, mas eu acho que ela tem que ter, a gente não está no programa quebrando o tabu, mas a gente tem que falar sobre isso, porque eu só acho que se a gente tiver medo de falar, porque pode ser que na infância ou a gente vai criar um outro problema que é aquele do entorno, não? Quanto também não falar sobre o assunto provoca mais interesse, né? Sim, eu concordo muito com você. Acho que a gente lembrar que são crianças e adolescentes, bom, né? Tem questões, mas são ou não, né? Porque a gente também às vezes fica, a mãe fez uso, e o que isso tem de efeito realmente para essa criança? Está mais na nossa cabeça de ficar sempre lembrando disso do que realmente para o desenvolvimento dessa criança que está, né? Então, acho que eu concordo muito que a gente tem que tomar esse cuidado para não ficar imaginando já o que vai ser, qual vai ser o efeito, já prevendo, porque isso também vai gerando um monte de expectativas que a criança vai sentir. Quando o seu filho der o primeiro PT, achar que é por vai conta acontecer disso, alguma né? coisa. Porque que adolescente não tem uma experiência, ou quantos adolescentes não têm, né? Juliana, boa tarde. Experiência própria. Em 2004 eu conheço já o grupo, já fiz várias palestras aqui na Sabará. Com isso eu adotei uma filha, já tem 14 anos. Em relação ao assunto que está acontecendo, é exatamente isso. Tudo que vocês falaram aconteceu comigo. A mãe era drogada, bebia, o pai de PCC, traficante, e hoje ela tem 14 anos, uma menina exemplar, nunca teve problema para nós, entendeu? E depois de 3 anos eu adotei o menino, adotivo. Resumindo, a mãe era drogada, vivia na rua, tudo, crack, droga, tudo você imagina. A criança, quando nós fomos fora de Jabaquara, o psicólogo levou nós, quando ela recebeu a notícia que ela estava... Tinha rompido a minha bolsa. Tinha rompido a bolsa, a gente conheceu o menino. Cheguei na sala lá e ele falou, a criança é essa daqui. A criança é essa daqui, vocês... A foto está aqui, vocês vão ver se vocês aceitam ou não. Ó, em primeiro lugar, falando para vocês, se é outro pai que não quiser, você via a foto da criança, você fala, não quero essa criança, mas essa criança eu quero não. Porque ela estava com um monte de problema na pele, você olhava assim, parecia que ela estava toda cheia de sarda. Aí eu falei, amor, e aí, vamos pegar ou não vamos? Pegamos a criança. Fomos conhecer, na verdade, na Leca, o abrigo que tem aqui na Indianópolis. Chegando lá, a criança caiu nos braços dela. Então foi amor à primeira vista, coisa magnífica. Resumindo, a criança hoje, ela é perfeita, não tem nada. Então nós perdemos uma grande oportunidade se nós tivéssemos rejeitado aquela criança. Primeiro olhar, você saia fora. Não quero. Eu quero um filho perfeito para mim. Não quero que trabalhe com criança. Porque nós estamos no objetivo aqui de quê? Pegar um ser humano, né? Nós estamos no objetivo de pegar um ser humano e fazer aquele ser humano ser do jeito que nós queremos. Educar ele do jeito que nós queremos. Ela pode vir do jeito que for. A partir do momento que ela tiver amor dentro da sua casa, afeto, a criança vai ter a saúde melhor do mundo. Vai ser exemplo para todos nós, entendeu? Então não adianta você querer um príncipe que não vai vir um príncipe não. Você tem que estar preparado para o que você quer. A sua esposa vai sofrer, você vai sofrer. Tem casais que se separam por causa de uma criança defeituosa, sei lá, que tem problema, os casais começam a brigar, põe culpa na criança, e daqui a pouco lá foi embora. Então eu tenho para falar para vocês, pais, entendeu? O segundo filho meu, vocês estão no lugar certo. Então vamos para cima, não adianta tirar. Vai ser azul, preto, branco, não, vamos para cima, entendeu? Mais alguma pergunta? Eu tenho
Vou virar a câmerinha aqui. Vou falar uma frase e você me diz se é mito ou verdade, ou se está correta ou se não está correta. Os pais que estão, quando vão dar a entrada no processo de adoção, tem lá uma ficha para preencher. Né? Então eles vão falar sim ou não para a procedência da criança e para os problemas. É exatamente disso que nós estamos falando aqui desde o começo, certo? Alguns já preencheram, outros ainda vão preencher. Então vamos lá. Supondo que o perfil de uma criança seja acima de 1 ano, ou seja, aquelas questões, aquelas sequelas mais permanentes já foram identificadas. Então, tá lá, procedência, né? Pais drogaditos e pais alcoolistas. Eu posso colocar sim e sim para essas duas coisas, com alguma tranquilidade, no sentido de que a probabilidade de que a salva dessas sequelas, o que pode aparecer depois, a gente tem plenas condições de lidar. Mito ou verdade, doutora Juliana? Acho que isso vai muito do desejo de cada um, né? Não dá para dizer, eu acho que senão eu vou estar respondendo, dizendo que cada um vai poder responder. Do ponto de vista aí, biológico, né, que eu posso dizer, é que a gente não tem poderes de prever tudo, né? A gente pode dizer aqui das experiências, do que já foi visto, né? E que isso a gente não tem poder de prever nada, na verdade. Nem o filho que não foi exposto à substância também pode nascer com alguma questão e que vai ser diagnosticada depois, né? Posso dizer que sim, as questões mais graves costumam surgir, as malformações costumam surgir e ser diagnosticadas antes, logo ao nascimento, nas primeiras consultas de puericultura, né? Mas não posso garantir, porque a gente não tem garantia, né? Na vida a gente tem um monte de intercorrências, enfim. E daí o que eu acho que eu posso ressaltar é que isso não depende da exposição só a substâncias, né? É uma questão da vida em geral. A gente pode sair na rua e atravessar na faixa e de repente ser atropelado. Então a gente tem como controlar algumas coisas, mas não tem controle de tudo, né? Acho que também para não sair dizendo eu sei, eu garanto. Não, ter um filho também é correr alguns riscos de enfrentar dificuldades, enfrentar desafios, né? Isso para qualquer criança. Eu gostaria que você explorasse um pouco melhor essa questão do estresse tóxico. Tem um documentário, se você puder deixar a referência do biográfico, é legal, porque eu gostei bastante do tema. Tem alguma consequência que seria meio crônica desse estresse, vamos dizer, tóxico? É possível que essas novas conexões que, vamos dizer, são criadas pelo cérebro, elas contêm, vamos dizer, durante toda a vida, ou elas são mais intensas em alguma parte da vida? Ou álcool ou drogas também pode ser relacionado com o estresse tóxico, ou é muito mais a questão da vulnerabilidade social que está associada a esse estresse tóxico? Fala um pouco esse tema para mim, por favor. O estresse tóxico, todos os fatores de risco podem conjuntamente contribuir para que a criança sofra de estresse tóxico, né? E daí é um conjunto de fatores que deixam ela vulnerável a uma situação de muita vulnerabilidade, né? A gente está ali uma criança pequena, uma criança desamparada que precisa do outro para poder se regular. A criança pequena ela não consegue regular nem a temperatura corporal direito, né? A gente precisa ir entendendo como é que ela está, se está muito quente, se não está, porque nem isso ela vai conseguir regular, né? Se a gente deixa ela com muita roupa, ela vai passar calor e isso vai causar, o corpo dela vai ficar quente e isso causa consequências para o organismo, e o oposto também, né? E isso vai gerando consequências tanto do ponto de vista afetivo, mas biológicas, porque uma criança, a gente quando está estressada, numa situação de risco, por exemplo,
ameaçado, alguém pega a gente no meio da rua e ameaça com uma arma pedindo para entregar a carteira, por exemplo. A gente vai ficar com o coração acelerado, super atento, suando, a gente vai morrendo de medo, vai sair dali, vai começar, né? Cada um vai reagir de uma forma, mas vai ficar, não vai ser algo tranquilo, né? Só que uma criança pequena não vai nem conseguir elaborar isso, vai para o corpo, né? E daí a gente tem alguns hormônios que são produzidos quando a gente está numa situação de estresse. Uma coisa é a gente passar por uma situação de estresse, tá? Ou ficou com fome, ou está com frio, e o corpo reage dessa forma, mas tem alguém ali que vai, cuida e contorna essa situação. Quando isso vai ficando crônico, né, constantemente assim, a criança vai produzindo muitos hormônios relacionados ao estresse. Então, corticoide, cortisol, adrenalina. E quando eles são produzidos em grande quantidade por muito tempo, isso tem consequências para o desenvolvimento, tanto para o crescimento quanto para as questões cognitivas. Isso acontece principalmente com maior intensidade. Os efeitos disso até os 6 anos são maiores, né? Mas não são irreversíveis, mas são mais intensos. Após os 6 anos, a gente ainda sofre essas questões se são persistentes e intensas a vida toda. Mas nessa fase da vida mais precoce, são efeitos que são mais permanentes e necessitam de muito investimento para serem revertidos. Isso também pode ter efeitos para a relação com o outro, né? São crianças que podem ficar mais receosas, mais reativas na relação com o outro, porque ficam sempre na expectativa de que algo ruim pode acontecer. Mas eu não sei se eu consegui responder um pouco. A criança ter o estresse tóxico, ela tem que ficar exposta há quanto tempo a essas coisas que vão levar ela a ter isso? Não tem um tempo, não dá pra gente dizer, um dia, um mês, é por um tempo prolongado, mas também tem a capacidade individual de cada um. Tem um fator que chama resiliência, que é algo que a criança, de alguma forma, cada criança tem uma condição de suportar adversidades que é diferente da outra e que também ela aprende com as pessoas que estão em volta dela, né? Tem um tanto que ela nasce com essa condição de já suportar e tem um tanto que ela vai aprendendo com as pessoas que cuidam dela. Então, isso é muito variável. Não dá para dizer assim que quanto tempo de exposição a situações de vulnerabilidade provocam um estresse tóxico. Mas o que a gente sabe é que tempos prolongados, meses, anos, são muito danosos. Gente, não só para fazer essa pergunta, que a gente está no limite do tempo. Nessa mesma linha. Eu sou fisioterapeuta e eu atendo criança bebê de risco, né? Eu atendo crianças que vêm muito de abrigo, enfim, né? De 0 até 3 anos. E todas as que vêm já diagnosticadas com patologia, paralisia cerebral, tal. E a minha pergunta é do estresse tóxico. Nós temos crianças que choram muito, muito, né? Então, para fazer a terapia, mesmo com choro, a gente faz. E, assim, eu percebo que tem crianças que é muito sofrido. Então, fica na balança. Se não faz, o padrão neurológico vence. E se a gente faz, melhora. Mas existe o choro e, assim, a minha preocupação muito... Então, agora, com o nome do estresse tóxico, o quanto que é deletério isso, né, ao longo do desenvolvimento, porque a fisioterapia a gente pega de bebezinho e vai com criança, né, às vezes até 5, 6 anos em atendimento. Não que elas chorem um tempo até os 5, 6 anos, mas tem uma fase, eu tenho crianças que choram em terapia, às vezes 1 ano, né, tudo bem, de repente... gracinha, para de chorar, fica amigo e tal, mas este período, tem algumas crianças que eu percebo que o sofrimento é real, é muito, e eu fico muito na dúvida. O quanto
que a gente está promovendo um efeito devastador psicológico nessa criança, né, em função da terapia física. Queria saber de você. Acho que é uma questão interessante, assim, né? Que às vezes a gente vai em busca de estimular uma função e daí sente que está, de alguma forma, não olhando para as outras questões, ou não podendo cuidar, né, das outras questões. E de alguma forma, dependendo do quão traumático for para a criança, pode ser benéfica e é muito necessária, né, a fisioterapia, mas pode gerar algum tipo de efeito emocional. Isso não é, eu fico imaginando também, não sei se ela só chora na fisio, o que será que a fisio, o que será que acontece, né? Mas talvez fosse interessante, de repente, ter um suporte de outras áreas junto, né? De repente, da psicologia. Tem. A criança gosta de fazer a TO, gosta de ir na fono. A fono está sempre com alimento, a TO é no brinquedo. Na físio, a gente tem que exigir coisas que a criança não gosta, alongamento, né? O estimular as que não têm patologia, o estímulo para que consiga vencer as dificuldades. E um estímulo junto com, por exemplo, fazer junto com a TO, assim, para ser um brincar, isso às vezes é mais light. Porque daí, de repente, vocês fazerem junto, né, a TO junto com a físio, fazer algo mais, não tão focado só na parte motora, né, usar a parte motora de uma forma mais lúdica, de repente ajuda. Assim. Para essas que têm esse quadro de sofrimento da infância. E entrar com uma forma mais lúdica e entendendo de que forma esse lúdico pode ajudar. De que forma esses movimentos que são necessários podem ser feitos junto com o lúdico, né? Com a brincadeira. Acho que às vezes pode não ser com a técnica que seria feita da outra forma, mas de repente minimizaria o sofrimento. É algo para pensar. Juliana, muito obrigada. Eu acho que você trouxe informações e reflexões muito importantes para a gente poder cuidar melhor dos nossos filhos que já temos e que chegarão. O Colher te agradece imensamente. Agradeço.